Hoje, irmãos, nós iremos falar sobre a respeito de testemunhar de Jesus Cristo. Testemunhando de Jesus. É a primeira parte do sermão. No próximo domingo nós estaremos dando continuidade com este mesmo tema, este mesmo assunto. Irmãos, talvez vocês já tenham visto, por TV ou até presencialmente, quando uma autoridade está se deslocando, está chegando, normalmente vão à frente o que nós chamamos de os batedores. São aqueles que vão de moto, outros vão de carro, vão abrindo caminho para esta autoridade, seja um presidente, seja algum líder de alguma nação que esteja visitando ou frequentando algum local. Então nós temos até hoje este hábito de conhecermos e sabermos que existem esses batedores. Na antiguidade, existiam também os mensageiros do rei, que anunciavam quando ele estava para vir, quando ele estava para fazer algum ato. E no Novo Testamento, nós temos João Batista, que podemos considerá-lo como este batedor, como aquele que vai à frente, abrindo caminho, anunciando que o nosso grande rei, o Messias, o nosso Senhor, estava chegando. Ele é o primeiro a anunciar no Novo Testamento Jesus como luz do mundo, abrindo exatamente caminho para o Senhor. E como é que ele fazia isso? Ele dava testemunho de Jesus. Ele anunciava, abria este caminho, dando testemunho a respeito de Cristo. Como esse exemplo de alguém que deu testemunho, abrindo o caminho do Senhor, nós vamos entender sobre como nós devemos, como servos de Deus, como salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, como dar testemunho a respeito de Cristo. Então, testemunhando a respeito de Jesus ou testemunhando de Jesus, nós vamos aprender com João como é que nós devemos agir, como nós devemos proceder como servos de Deus. Mas antes, permita-me fazer algumas definições. E a primeira definição é o que é testemunhar de Cristo. O que é dar testemunho. Essa palavra é uma palavra utilizada nos tribunais, mesmo entendimento que a gente tem de chegar diante de um juiz e dar um testemunho, ou ser testemunha. A palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, e neste Evangelho especialmente, vai usar esta mesma linguagem dos tribunais. No grego, a ideia é anunciar solenemente. Ou seja, quando nós lemos testemunho na palavra de Deus no Novo Testamento, nós podemos traduzir como alguém que anuncia solenemente, alguém que testifica, alguém que confirma algo. Pois bem, nós falamos que João Batista dá testemunho de Jesus. Então, vejamos o texto. Aqueles que têm acompanhado a série de sermões de exposição em João, perceberam que o versículo 6, 7 e 8 nós não lemos nem expomos. Nem o versículo 15 e nem mesmo o 19 ao 28. Por que nós pulamos o versículo 6, 7, 8 e o 15? Pulamos propositalmente, porque estes versículos, o evangelista João, o apóstolo João, vai falar a respeito de João Batista. Então deixamos para esse sermão a respeito de João Batista para falarmos desses versículos. O apóstolo João, como nos demais evangelhos, vai nos apresentar João Batista. Não somente João, Mateus, Marcos, Lucas, vão, no início do ministério de Cristo, antes de falar a respeito de Jesus, eles vão falar a respeito de João Batista. E João faz de uma forma toda peculiar, intercalando entre quando ele falava a respeito de Jesus e ele fazia alguns parênteses para falar de João. Mas quem foi João Batista? Para que a gente possa responder essa pergunta, é necessário que a gente não leia apenas esse texto que foi lido essa noite, mas é necessário que a gente leia em paralelo os demais evangelhos para poder conhecê-lo.
Nós vamos fazer aqui um breve resumo de quem foi João Batista. João Batista foi filho de um casal de idosos, do sacerdote Zacarias e de sua esposa Isabel. João Batista era primo de Jesus e nasceu cerca de 6 meses antes de Jesus Cristo. Então João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Isso está registrado no capítulo 1 de Lucas, onde o doutor Lucas vai falar sobre o nascimento de João Batista, a aparição do anjo ao seu pai e o cântico profético do seu pai Zacarias pelo seu nascimento. Mas João Batista já havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Tanto Isaías quanto Malaquias profetizaram a respeito da vinda de João Batista. Os irmãos podem acompanhar os textos que estão sendo projetados aqui no telão. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, nós vemos o profeta Malaquias profetizando e dizendo: Eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. E João Batista, sendo profetizado desde 600 e 400 anos antes de Cristo, então vem e realiza a sua obra. Qual foi a obra, o trabalho de João Batista? Primeiro nós precisamos observar a mensagem que João pregava. João pregava uma mensagem de arrependimento e de volta do povo de Israel aos caminhos do Senhor. João conclamava os judeus a se arrependerem dos seus pecados. João confrontava reis, confrontava líderes religiosos. João vivia no deserto, vestido de pele de camelo, e comia gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, ele tinha uma vida de ermitão ou uma vida de eremita, muito parecido com Elias, que, semelhante a João, também vivia no deserto, também vestia roupa de pele de camelo e também tinha uma vida simples. Por isso, João é o cumprimento da última profecia do Antigo Testamento. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, nós vemos a última profecia do Antigo Testamento antes de Jesus Cristo. Diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrando que João Batista não era Elias em pessoa. Ele tinha o mesmo espírito, a mesma função, ele era parecido. Ele anunciava o evangelho, ou melhor, a palavra de Deus, para que aqueles homens de Israel se convertessem. Por isso que João Batista realizava o batismo. E como era o batismo de João? O batismo de João era o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Qual era a diferença desse batismo? Os judeus conheciam já o batismo. O batismo era utilizado pelos judeus para fazer naqueles que eram gentios prosélitos. Ou seja, pessoas que não eram do povo judeu, que se convertiam ao judaísmo, antes deles se circuncidarem, eles eram batizados pelo arrependimento dos seus pecados. João amplia esse batismo também para os judeus. João pregava o evangelho e dizia que não apenas os gentios prosélitos deveriam ser batizados, mas também os próprios judeus precisavam se arrepender dos seus pecados, e batizava também esses judeus. Nessa época, o povo de Israel havia se afastado de Deus. Os seus líderes religiosos tinham criado muitas regras,
eram extremamente legalistas, eram hipócritas, tinham perdido todo o sentido espiritual do Antigo Testamento. A esperança messiânica havia sido reduzida a uma esperança nacionalista, onde o seu Messias, ou o Messias prometido para eles, era um Messias que iria apenas restaurar politicamente Israel. Seria um rei que livraria Israel do domínio romano. Mas aí aparece João e diz: olha, todos vocês precisam de arrependimento. E era essa mensagem preparatória que João dizia, que João pregava. Em Marcos capítulo 1, versículo 4, nós temos registrado: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que é isso? O batismo era uma preparação para a remissão de pecados. Quem iria redimir Israel dos seus pecados? Jesus. Quem iria trazer a remissão? Era Jesus Cristo. E o que esses homens precisavam fazer? Precisavam se arrepender. E esse batismo era símbolo desse arrependimento que depois traria a remissão por Jesus Cristo. Porque sem arrependimento também não pode haver remissão de pecados. Era essa a mensagem transmitida por João. Era esta a mensagem transmitida pelo próprio Jesus. Jesus percorria as aldeias, percorria as cidades, pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, entendido quem é João, visto o que o João Evangelista fala a respeito de João, o que nós aprendemos com o testemunho de João Batista? E quais os princípios nós aprendemos sobre este testemunho que ele deu e a respeito de testemunhar de Jesus Cristo? Primeira coisa que nós aprendemos de lição com João Batista, e antes de testemunharmos a respeito de Jesus Cristo, nós precisamos primeiro saber quem realmente nós somos. Acompanhe comigo o versículo 19 em diante. Este foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Declara-nos, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, nós vemos aqui que a fama de João tinha se espalhado por pregar o evangelho, por pregar uma mensagem de arrependimento, por batizar não apenas os gentios, mas também os judeus. Uma multidão vinha até ele. E esta multidão vindo até ele despertou a curiosidade dos líderes religiosos, dos sacerdotes, dos levitas. E eles queriam saber quem era esse João, o que esse cara estava aprontando, que tanta gente estava seguindo. Isso é típico dos líderes, não é? Quando começa a surgir um grupo diferente daqueles que eles não têm domínio e começa a crescer, eles começam a querer saber que tipo de mensagem, o que está acontecendo. E mandaram um grupo para ir lá perguntar a João, saber quem era e o que era que ele estava fazendo. E no versículo 20, ele confessa, ele vai dizer exatamente quem ele era. E a primeira coisa que ele diz é: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Porque a dúvida dos religiosos estava exatamente por causa da leitura que eles faziam do Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles sabiam que viria o Messias.
No Antigo Testamento eles sabiam que viria Elias. No Antigo Testamento eles achavam que viria o profeta prometido por Moisés. E a resposta de João foi exatamente essa. Embora ele tivesse o espírito e o poder de Elias, não era Elias. Ele também não era o profeta que Moisés profetizou lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 18. Moisés estava profetizando ali a respeito do profeta Jesus Cristo. João nega e diz, olha, eu não sou Cristo, não sou Elias e nem sou esse profeta. Quem era João Batista? João Batista era simplesmente o precursor de Cristo. Era aquele que anunciaria a mensagem e o batismo, preparando as pessoas para a remissão trazida pelo Cristo. João Batista era o que o profeta Isaías e o profeta Malaquias haviam falado. E ele vai dizer isso. Eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Diante disso, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para testemunhar de Cristo é saber quem realmente nós somos diante de Deus e diante do mundo. E a primeira resposta é que nós não somos superprofetas. Nós não devemos nos orgulhar em nós mesmos. Nós não somos, como dizem muitos evangélicos por aí, vocês são a cabeça e não a cauda. Nesse evangelicalismo popular, humanista, centrado no homem. Nada disso. Quem nós somos? Nós somos miseráveis pecadores, arrependidos, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso, nós também somos filhos de Deus. Como nós já pregamos anteriormente aqui, as condições para se tornar filho de Deus. E como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E como cremos em Cristo e somos remidos, nós também somos servos de Deus. E o apóstolo Pedro vai nos dizer quem de fato nós somos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos raça eleita, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejamos então, irmãos, que nós saímos das trevas e fomos para a luz. Se nós fomos para a luz, nós agora somos a luz do mundo. Nós temos como missão anunciar o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Veja o que o próprio Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Trazendo para os nossos dias, para o nosso contexto de hoje, uma lâmpada como essa, a gente não coloca debaixo dos móveis. Uma lâmpada como essa, a gente não coloca debaixo de uma cama dentro de um quarto. A lâmpada tem que ficar no local mais alto para que possa iluminar o ambiente. E é essa analogia que Jesus Cristo faz, essa figura de linguagem que Jesus utiliza para dizer quem nós somos. E isto está perfeitamente condizente do que o João Evangelista falou a respeito de João, no capítulo 1, versículos 6 a 8. Leiam comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Preste atenção, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Nesse aspecto, nós somos semelhantes a João Batista. Não somos a luz do mundo, porque a luz do mundo é Cristo. Mas somos luzeiros,
aqueles que refletem a luz de Cristo no mundo. Por isso, nós temos a responsabilidade de falar de Jesus para o mundo, de testemunhar a respeito de Jesus. Por isso, meus irmãos, não espere pelo pastor, ou não transfira a responsabilidade para ele. Como quem diz assim, ó, vai lá, deixa que ele prega. E aí, qualquer coisa, ele vai se converter, vira um irmão e a gente pode conversar. Não é isso. Testifique, testemunhe, anuncie aquele que te resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Não somos a luz, mas refletimos a luz. Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete o brilho e a luz do sol. Segunda questão é, se nós já sabemos quem de fato nós somos, quem realmente nós somos diante de Deus e do mundo, então para quem nós devemos testemunhar? A resposta já foi dada anteriormente, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Versículo 7, falando a respeito de João Batista. João 1,7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, nós devemos testemunhar para todos que precisam de arrependimento e não creem em Jesus e, consequentemente, estão nas trevas. Todos. Pai, filho, mãe, mulher, marido, amigo, inimigo. Todos que não conhecem a Jesus, que estão nas trevas, nós devemos levar esta luz, testemunhar a respeito de Jesus. Para quê? Para que eles possam vir a crer por meio da pregação do nosso testemunho. Nós devemos testemunhar para aqueles que não conhecem aquele que nós conhecemos. Se nós conhecemos a Jesus, então agora vamos falar para aqueles que não conhecem. Deve ser a resposta natural daqueles que foram alcançados pela salvação. O Evangelho de João não vai trazer apenas João Batista como testemunha. Ele vai trazer outras testemunhas dentro desse Evangelho. E uma em destaque que eu queria chamar a atenção para vocês é a mulher samaritana. Vire algumas páginas aí no capítulo 4 de João. Nós vemos que esta mulher de Samaria, que estava no poço para pegar água, conhece a Jesus Cristo, conversa com Jesus, tem contato com Jesus. E no capítulo 4, versículo 28, veja o que João Evangelista diz a respeito desta mulher. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do quê? Do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Nosso testemunho é dizer tudo quanto Jesus fez por nós. Ela simplesmente falou. Ela simplesmente disse aquilo que Jesus tinha dito a ela. Tinha feito por ela. E ela tinha feito. Jesus sabia. Ela simplesmente anuncia. Mas não é só esta mulher, não. Veja a ordem dada por Jesus aos seus discípulos em Atos, capítulo 1, versículo 8. Está projetado aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Perceba que para ser testemunha de Jesus, é necessário ter quem em nós?
o Espírito Santo. E isto é o link para o nosso terceiro e último ponto nesta noite. O que devemos testemunhar a respeito de Jesus? Não perca o raciocínio. Primeiramente, testemunhando a respeito de Cristo, nós precisamos conhecer, saber quem de fato nós somos diante de Deus e diante dos homens. Segundo, devemos testemunhar para aqueles que não conhecem a Jesus. Terceiro, que nós devemos falar a respeito de Cristo. O que devemos testemunhar de Cristo, de Jesus? Primeiro, quem realmente Ele é. Veja o versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 1. Voltando para João 1,15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Qual a importância disso, meus irmãos, para as nossas vidas? Nós vivemos um período em que os ditos cristãos evangélicos pregam um Jesus conforme os seus pensamentos, as suas filosofias, as suas ideologias. Cada um tem um Jesus próprio e relativo para falar. Mas João Evangelista, falando aqui, narrando, escrevendo este evangelho, ele faz um parêntese aqui no versículo 15 e um comentário dentro desse parêntese. O evangelista está aqui apresentando o testemunho de João Batista, tanto vividamente como se ele estivesse em progresso ao mesmo tempo, resumindo tudo num conjunto. Ou seja, João está aqui apontando para o Jesus profetizado nas Escrituras, o Deus, o Verbo encarnado. É como se João Batista estivesse dizendo assim: aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ou seja, João Batista estava testemunhando o Jesus das Escrituras, não o Jesus da cabeça dele, o Jesus verdadeiro. Quem era esse Jesus? O Jesus divino, o Deus em forma de homem. Jesus que ao mesmo tempo era Deus e ao mesmo tempo era homem. Jesus que mesmo vindo depois de João, porque João estava ali preparando o caminho, já existia antes de João. Ou seja, um Jesus das Escrituras Sagradas. É este Jesus que nós devemos testemunhar. E não o Jesus popular que os homens gostam e que tem apenas para os seus prazeres ou para as suas satisfações ou dentro dos seus achismos. Não, irmãos. O Jesus que nós devemos testemunhar está registrado desde Gênesis até Apocalipse. A palavra de Deus toda centra a sua mensagem no Evangelho e aponta para este Cristo, para esse Messias, para este Jesus. Portanto, não podemos falar do Evangelho, falar das Escrituras Sagradas, colocando Jesus de lado. É o Jesus das Escrituras. E mais ainda, além de testemunharmos a respeito do verdadeiro Jesus das Escrituras, nós temos que testemunhar o Evangelho desse Jesus. Veja o versículo 26 a 28. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, porque ele é Deus. E estas coisas João dizia quando estava em Betânia, batizando do outro lado do Jordão. Agora, associe esse texto aqui, vamos fazer uma comparação com Marcos capítulo 1, versículo 8. Está projetado, veja o que o evangelista Marcos diz, narrando a respeito desta fala de João Batista. Ele diz o seguinte: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com quê? Com o Espírito Santo.
Este mesmo Espírito Santo que ele disse quando estava subindo lá em Atos capítulo 1, vocês serão cheios, vos encherei dele, para que vocês possam ser minhas testemunhas até os confins da terra. Em outras palavras, meus amados irmãos, o que é que nós falamos a respeito de Jesus e de seu evangelho? Assim como João Batista, nós devemos anunciar que este evangelho consiste em arrependimento. Não adianta a gente ficar falando do amor de Jesus apenas. Não adianta a gente ficar traçando, como muitos fazem na Semana Santa, um Jesus histórico, coitadinho, que morreu numa cruz, humilhado. Aquilo teve um propósito. Nós devemos pregar que as pessoas precisam arrepender-se dos seus pecados. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de hábito, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de postura. Esse arrependimento não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, não. Esse arrependimento não significa dizer que nós deixaremos de cometer nossas falhas. Continuaremos falhando porque somos pecadores, mas a postura foi mudada. Mas o alvo foi mudado. Mas o caminho que estávamos traçando, não estamos mais. Damos meia volta e seguimos por outro caminho. Sem esse arrependimento, não pode haver remissão. É por isso que é falso o evangelho que pregam nessas igrejas ditas evangélicas. É por isso que é falso e mentiroso o evangelho pregado em muitos desses canais televisivos e de mídia. É falso o evangelho que não conclama o pecador ao arrependimento, à mudança de vida, a abandonar o pecado e deixar para trás e olhar para Jesus e seguir junto com ele. Este evangelho consiste em mostrar o que Jesus faz. Era o que João disse aqui. Olha, eu batizo com água, mas vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo, com o penhor da salvação, com o selo da salvação. Diferente de muitas dessas igrejas neopentecostais, pentecostais por aí, que veem o Espírito Santo apenas como uma manifestação emocional, como uma manifestação que eles dizem de fogo. As Escrituras são bem claras que Jesus é aquele que salva-nos e coloca dentro de nós, nos batiza, nos sela com o Espírito Santo da promessa. Está escrito, negar isto é negar a palavra de Deus. Muitos desses locais estão querendo que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, se manifestem com o Espírito Santo sem Jesus. Isto é impossível. A manifestação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, como nós lemos, é dado por Jesus Cristo, o Messias. Este Jesus que as Escrituras nos ensinam. E é este Jesus que nós devemos testemunhar. Porque é este Jesus que nos deu a salvação. Este Jesus que nos salvou da condenação dos nossos pecados. Concluindo, meus amados irmãos, este testemunho deve ser o objetivo de nossas vidas. A vida de todo verdadeiro crente, de todo servo de Deus, deve ser pautada por este testemunho. Devemos ter em nossas vidas o mesmo objetivo de Paulo. Por isso eu peço que vocês leiam comigo Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, diz o apóstolo Paulo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Era esse o objetivo da vida de Paulo e é esse que deve ser o nosso objetivo. Não considerar a vida preciosa demais para nós. A preciosidade da nossa vida, o objetivo de nossa vida é tão somente completarmos a carreira ministerial que nós recebemos, cada um do Senhor, cada um com seu dom. E olhe o que ele diz: testemunhar o evangelho
da graça de Deus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça para que possamos continuar testemunhando de Jesus Cristo e do Evangelho da graça de Deus. Amém.